Em 1936, era inaugurado o pórtico do cemitério do Bonfim, portão monumental de autoria do engenheiro José Chaves, escolhido em um concurso realizado na Escola de Arquitetura. Junto a ele, há uma praça circular, com ajardinamento e repleta de tiburis, planta leguminosa típica do Cerrado, cujo fruto se utiliza como sabão. A partir desse ponto, eu convido a você, espectador, um passeio pelo cemitério do Bonfim, o primeiro de Belo Horizonte. E a partir deste portão monumental, as pessoas adentravam esse cemitério para fazer negócios, apreciar a vista da cidade, fazer pactos de sangue ou até homenagear os mortos. Esse cemitério tem muita história e muita memória que a gente vai passar a contar a partir de agora. O cemitério do Bonfim, denominado originalmente Cemitério Municipal, foi projetado por Edgar Nascentes, Hermano Zickler e José de Magalhães e construído pelo Conde de Santa Maria. O local escolhido para sua implantação, na região da Lagoinha, é alto e arejado, ao sopé de uma colina e de visão panorâmica para a cidade de Belo Horizonte. Em 8 de fevereiro de 1897, o cemitério foi inaugurado com o sepultamento de Berta Jäger. Em seu túmulo não há símbolos cristãos, apenas um carvalho ladeado por uma grade de ferro. No início, a ocupação era ordenada, havendo quadras destinadas às crianças, aos adultos, às congregações religiosas e aos políticos. A epidemia de gripe espanhola, que atingiu Belo Horizonte na década de 1910, fez com que os túmulos em algumas quadras fossem construídos de forma desordenada, o que dificulta, atualmente, a circulação entre eles. Os símbolos que ornamentam a maior parte dos jazigos e mausoléus são cristãos. Porém, é possível encontrar túmulos de judeus, de libaneses, que mostram no túmulo o símbolo de sua nação, de heróis, como o do escoteiro Caio Martins, que se sacrificou para salvar diversas pessoas em um acidente de trem, do soldado de fogo, que contém obras simbolizando a execução do toque do silêncio, o túmulo que homenageia os soldados mortos na Revolução de 1924, com a escultura da Pranteadora, de artistas como o do austríaco João Michiuti, que apresenta uma coroa de flores e uma salamandra que representa a coragem e a vitória. Outro é o italiano Orestes Natali, com uma cruz que simboliza sua obra inacabada. Belo Horizonte, fundada oficialmente em 12 de dezembro de 1897, com o nome Cidade de Minas, foi a primeira cidade planejada do Brasil. Nesse sentido, a Cidade dos Mortos deveria ser ordenada e higiênica, rompendo com a tradição de se sepultar nos arredores das igrejas. O cemitério está dividido em 54 quadras, possui área de 170 mil metros quadrados, distante a 2 quilômetros do centro. Atualmente, o cemitério conta com mais de 17 mil jazigos, tendo sido enterradas mais de 200 mil pessoas. Ele se espelha no traçado existente dentro da Avenida do Contorno. A alameda principal representa a Avenida Amazonas, a rotatória, a Praça Raul Soares, enquanto a outra alameda principal representa a Avenida Bias Fortes e o edifício do necrotério, a Praça da Liberdade. Ao lado esquerdo de quem entra, há o predomínio do ecletismo arquitetônico, marcado pela arte funerária em mármore branco ou em pedra-sabão. Há nesse espaço a presença de esculturas de anjos, flores, animais simbólicos como pombas, carneiros e cães. Ao lado direito de quem entra, há o predomínio do modernismo arquitetônico, com símbolos mais discretos
e linhas mais retas e ângulos bem marcados, ao predomínio do granito e do bronze, e esculturas de santos católicos e colunas quebradas que representam a fragilidade ou o fim da vida. Ao lado de suntuosas obras funerárias, há túmulos de extrema simplicidade, em cimento e outros materiais, manifestando as relações de poder e desigualdade próprias do sistema capitalista. Assim como a arte, o direito é a expressão humana dentro de uma sociedade, enraizado de valores políticos, econômicos, religiosos, sociais, entre outros. O direito regula a personalidade e a dignidade do ser humano, o início e o fim da vida, bem como a transmissão do patrimônio dos mortos pela herança ou legado. Também se ocupa da questão sanitária e de organização dos cemitérios nas cidades de todo o mundo, pois é nesse espaço que ocorre a decomposição do corpo humano e seu resultado deve ser tratado para evitar propagação de doenças e poluição. Sendo assim, os serviços funerários, que compreendem os serviços de confecção de caixões, limpeza e conservação, organização de velórios, o transporte de cadáveres, administração de cemitérios, sepultamento, inclusive de pessoas carentes e indigentes. O município concede o direito de uso dos túmulos para os particulares interessados. Cada concessionário paga anualmente uma taxa para a prefeitura. Em cada túmulo podem ser enterradas simultaneamente 3 pessoas. E após um período, pode-se efetuar a exumação dos corpos, abrindo espaço para novos sepultamentos. O cemitério do Bonfim conta ainda com nichos, espaço para depósito de ossos após a exumação, e o ossuário, que é a vala destinada ao depósito dos ossos provenientes de jazigos comunitários e dos particulares, cuja concessão caducou. Em Belo Horizonte, os serviços funerários foram regulamentados no ano de 1900. O governo do estado, naquela ocasião, concedeu à Santa Casa de Misericórdia o privilégio de exercer os serviços funerários. A Santa Casa, por sua vez, contratou um migrante jovem italiano chamado Felício Roxo, que era versado em carpintaria e sabia fabricar caixões. Felício Roxo, nesse mesmo ano de 1900, organizou uma empresa e iniciou seus trabalhos com 3 carros que faziam o transporte dos corpos e dos túmulos até o cemitério do Bonfim. Felício Roxo fez fortuna em Belo Horizonte porque tinha o privilégio dado pela Santa Casa. E com essa fortuna, e sem ter herdeiros, no final da sua vida ele decidiu doar seu patrimônio, parte do seu patrimônio, e junto com um advogado chamado Américo Gasparini, ele constituiu uma fundação, e esta fundação hoje é conhecida como Hospital Felício Roxo, que tem por objeto ajudar e prestar assistência hospitalar às pessoas carentes e às pessoas necessitadas. O prédio da Fundação Felício Roxo, que vocês podem ver aqui no túmulo, ele foi construído e projetado por um arquiteto italiano, também italiano, chamado Raffaello Berti. Raffaello Berti é um arquiteto muito importante em Belo Horizonte, porque várias obras, vários prédios são de sua autoria. Por exemplo, a sede da Prefeitura de Belo Horizonte, o Cine Santa Teresa, o Minas Tênis Clube, o Hospital Odilon Berens, a própria Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Felício Roxo, dentre outras obras desse maravilhoso arquiteto. As manifestações de fé no cemitério levaram à alteração de seu nome, em referência ao Senhor do Bonfim, que é o martírio de Jesus na cruz, fato que ocorreu na década de 1930. Aqui é também lugar em que as pessoas vêm pedir a intercessão do divino para milagres e graças.
Padre Eustáquio é considerado responsável por vários milagres ocorridos por todo o Brasil, tendo promovido curas e distribuído bênçãos pelos lugares por onde passou. Em 2006, o Papa Bento XVI o beatificou. A menina Marlene, cuja morte misteriosa alimenta a imaginação popular. Muitos acreditam que ela tem o poder de operar milagres e, frequentemente, deixam oferendas e bilhetes agradecendo as graças recebidas. A irmã Benigna também é conhecida como milagreira. Recebe muitas visitas e placas em agradecimento pelas graças alcançadas. O processo de sua beatificação foi iniciado em 2012. O Cemitério do Bonfim destinou parte de seu espaço para homenagear políticos que marcaram a história de Minas Gerais. Silviano Brandão foi governador de Minas Gerais e eleito vice-presidente da República. Seu túmulo foi executado pelo escultor italiano Gaetano Impellieriesi. É composto por um elegante pedestal e o busto do homenageado em mármore. Semelhante ao túmulo de Brandão, tem-se o de Bernardo Monteiro. Como prefeito, ele criou o Conselho Deliberativo, atual Câmara Municipal, e alterou a denominação da capital de Cidade de Minas para Belo Horizonte. Raul Soares foi governador de Minas Gerais e seu túmulo, elaborado pelo italiano Ettore Ximenes, apresenta a coruja da sabedoria, o anjo segurando a lâmpada, que simboliza a chama da vida, o carneiro, que representa a oferta da vida em sacrifício, e a cruz da fé em Jesus Cristo. Há ainda uma mulher sentada no trono sob o altar da pátria, que representa a República, acompanhada de duas figuras masculinas, que são a lei e a justiça. Olegário Maciel assumiu o governo do estado após a morte de Raul Soares. No túmulo dele, feito em pedra e bronze, em estilo Art Deco, há 3 esculturas que representam a lei, a justiça e o trabalho. Augusto de Lima, quando governador, teve importante papel na decisão da mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte. Seu túmulo, de inspiração eclética, apresenta uma figura feminina que oferta uma rosa em memória da vida interrompida, tendo sob seus pés uma coluna quebrada, que significa a ausência de continuidade da vida. Além de políticos, famílias tradicionais e simples estão enterradas no cemitério. Personalidades como Júlia Kubitschek, mãe de Juscelino, Carlos Flávio, filho de Carlos Drummond de Andrade, e o jornalista e escritor Roberto Drummond. A importância histórica, artística ou cultural de um bem pode ser reconhecida pelo Estado por meio de tombamento, que estabelece um regime jurídico especial de propriedade, permitindo a preservação e atribuindo nova função social. Nesse contexto, o Cemitério do Bonfim foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais e pelo Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do município de Belo Horizonte. No necrotério, mesmo em processo de restauração, percebe-se em cada um dos seus vértices uma pira metálica com flâmula e tripé com pés em forma de garra. Ainda, na fachada do edifício, há a ampulheta alada, que simboliza a passagem inexorável do tempo, referenciando a dimensão terrestre e a celeste. No portão, encontra-se a presença da foice da morte e a serpente mordendo a própria cauda, representando a eternidade, o ciclo da vida que volta tudo para si mesmo. Os anjos em pranto são considerados intermediários entre a terra e o reino de Deus. É comum
associá-los a mensageiros e guardiões dos templos. A romã está associada aos mistérios do Criador. Seus grãos frequentemente estão relacionados à união dos homens. A concha representa a fecundidade. Sua forma e profundidade lembram o órgão sexual feminino. A cúpula metálica serve como cobertura e é ladeada e encimada por elementos decorativos. No cume, existe uma pira apagada coberta por um manto funerário.